A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Em nome do Senhor Jesus, se não estiver, que essa palavra possa trazer uma resposta de Deus para a tua vida e um conforto para o teu coração. E o título central dessa mensagem que eu quero deixar para você, em breves palavras, é permaneça. 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 Quando a gente começa a observar a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no seu capítulo 1, no seu versículo 14, está escrito assim: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus discípulos. Perseveravam. Jesus tinha deixado uma promessa. Jesus, ainda antes de padecer a morte e sofrimento de cruz, Jesus, ele orientando nas últimas instruções seus discípulos, ele deixou bem claro que não deixaria eles órfãos, mas havia uma promessa vinda do Pai, que Jesus rogaria e o Pai enviaria outro Consolador, você está falando do Espírito Santo, para que pudesse estar com os discípulos. E a palavra diz que após Jesus morrer e ressuscitar, em Atos começa a dizer que Jesus ele aparece aos discípulos, ele fica ali por média de 40 dias após ter ressuscitado com os discípulos, ainda assim passando mais orientações. A gente observa que no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, Jesus ainda ele prossegue ali relembrando os discípulos, dizendo para os discípulos fazer aquilo que ele determinou, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que dele eles tinham ouvido. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que vocês permaneçam aqui, ficar em Jerusalém. Jesus já tinha dizido para eles, ainda antes de ser crucificado, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, permaneçam. E nesse momento, Jesus ele ascende ao céu. Fala que dois varões ali apareceram aos discípulos, os discípulos olhando para Jesus subindo, com um olhar fixo. E os dois varões se identificam ali e dizem: mas por que vocês ainda estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir há de voltar da mesma maneira. E a palavra diz que os discípulos ficaram ali. Jesus não deu tempo, embora a gente sabe que durou ali 10 dias o período de oração, mas para os discípulos Jesus não estipulou tempo. Jesus só falou: permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. A gente observa que vai dizer a palavra do Senhor que eram cerca de quase 500 pessoas quando Jesus ali aparece e deixa essa palavra. Porém, quando chega em Atos, a gente observa que em Atos 2 média de 120 só permaneceram. E os 380? Onde estavam? Quando Jesus estava ali com eles, apareceu ali média de 500 irmãos. Jesus ali falou para todos permanecer, mas quando teve a descida do Espírito Santo, quando houve o cumprimento da promessa, só 120, quase 120 permaneceram. Essa é a resposta do Senhor: permaneçam. Os discípulos não sabiam quanto tempo ia durar, quanto tempo eles necessitariam de permanecer buscando, orando em súplicas, reunidos, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando a descida da promessa do Senhor. Mas Jesus tinha deixado a palavra: permaneçam. Jesus não falou o dia que ia acontecer, mas Jesus deixou bem claro: a promessa sou eu que estou fazendo. Estou distribuindo a vocês uma promessa de meu Pai, e vou rogar a Ele que me envie o Espírito Santo. Permaneçam até que do alto, ou seja, até que. Ou seja, está nos ensinando: não ore somente até Deus te ouvir, porque Deus lhe ouve a oração de um servo justo. Mas nessa passagem Jesus já está nos ensinando: ore até Deus te responder. Ficai em Jerusalém até que, ou seja, orem, permaneçam. Mas permanecer é o que? Estava unânime, orem em orações e súplicas. Permaneçam na promessa até que do alto. Ou seja, orem, não somente até Deus te ouvir, porque Deus ouve a oração de um homem, de uma mulher, de Deus sincero, mas ore até Deus te responder.
mesmo depois de responder, aprenda como Pedro, que a palavra fala, depois de receber o batismo do Espírito Santo, Pedro e João, eles subiam aí do templo na hora da oração. Ou seja, orem até Deus te responder e permaneçam orando. Nunca deixe de orar, nunca deixe de estar na posição e na busca que o Senhor já nos ensinou para poder alcançarmos a vitória, para poder alcançarmos as promessas do Senhor. E eles ali permaneceram, voltando ao ponto central da mensagem que eu quero dizer para o seu coração. Eles permaneceram, súplicas em oração, esperando o poder, a virtude do Espírito Santo descer do alto. E quando chega em Atos 2, ele começa dizendo dessa maneira: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, ou seja, de repente significa, em outras palavras, aquilo que eu não esperava, mas aconteceu. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles permaneceram e alcançaram a promessa. 380, que Jesus, quando ele estava ali apresentando aos discípulos aquelas pessoas, 500 pessoas depois de ressuscitar, ele deixou essa palavra: permaneça. Só sente permaneceu. 380 se dispersou, desistiram, mas aqueles que permaneceram, em Atos 2 diz que de repente aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam acreditando nas palavras que o Senhor Jesus deixou, aconteceu. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual dificuldade você está passando, o quanto está sendo difícil continuar acreditando nas promessas do Senhor, o quão difícil e doloroso está sendo se manter na posição que Deus te colocou, mas permaneça, permaneça, permaneça. Jesus, só para me finalizar essa mensagem, estava na cruz, e a palavra diz que a multidão, líderes religiosos, meneavam a cabeça dizendo: se tu é o Cristo, desce da cruz. Mas eu sabia que tinha que cumprir uma missão, que era morrer por meus e teus pecados. Jesus não desceu, Jesus permaneceu. Amém?